Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. A aula de hoje é mais um assunto para o nosso módulo de História, onde estamos falando de Revolução Industrial ainda, período moderno. E essa aula vai ficar como reposição, dado que ontem não tivemos atividades, então estou cumprindo aqui o prometido. Aula de reposição da matéria, tá ok? Peço o seu like, a sua inscrição, peço que você compartilhe os conteúdos do canal, para assim alcançarmos o maior número de pessoas, estudantes a princípio. E dado que é um trabalho, o trabalho aqui do Sistema de Ensino Monte Carlo é um trabalho de utilidade pública, visando a melhoria do ensino público, na aquisição de conteúdos, na divulgação de conteúdos, né? Então, eu de cá como professor consultor, você daí como divulgador, juntos nessa corrente, tá certo? Então vamos lá, gente. A luta operária e organização sindical em meio ao processo revolucionário inglês, as mudanças, né, da forma de se produzir os bens de consumo, que ocorreu com a introdução do maquinário, o processo de se produzir em série um dado item. Então, dentro de todo esse processo, os trabalhadores, os antigos artesãos, que agora são os operadores dessas máquinas, onde eles passam a se organizar em busca de melhores condições de trabalho. E no início do século XVIII, esses tecelões ingleses organizaram as primeiras associações trabalhistas. Os antigos artesãos, convertidos em trabalhadores assalariados das manufaturas, fundaram pequenos clubes com a intenção de obter aumento de salário. No entanto, só com a grande indústria fábrica surgiram associações fortes e organizadas que passaram a representar uma ameaça aos capitalistas. Uma das mais importantes formas de resistência às máquinas foi a ação dos quebradores de máquinas. Alguns desses grupos se tornaram bastante conhecidos, como os da região de Lancashire, que atuaram entre 1778 e 1780, e os ludistas, que surgiram no princípio da década de 1810. Eles lutavam contra as longas jornadas de trabalho, defendiam a criação de leis trabalhistas e o fim das dispensas arbitrárias, que eram aquelas dispensas ocorridas quando dessas pessoas que lutavam por melhorias trabalhistas, eles eram simplesmente dispensados. Empresa, de modo geral, tanto nesse período como no período de hoje, eles preferem funcionários que não questionem, que não cause distúrbios no meio coletivo trabalhista, aquele funcionário submisso. É esse que as empresas, de modo geral, adotam. Aquele que é muito contestador, ele é poldado. Hoje existem as leis trabalhistas, que defendem, né, ou pelo menos na teoria, são projetadas a defender as arbitrariedades, mas que nesse início aqui das indústrias, a arbitrariedade ela corria solta. E os quebradores de máquina, eles em geral invadiam as fábricas à noite e as destruíam. Eles foram reprimidos com violência e alguns dos líderes acabaram presos, julgados e executados. Alguns historiadores consideram que os ludistas eram corajosos, mas ingênuos, pois atribuíam a origem de seus problemas às máquinas, por isso que eles as quebravam. E eles não conseguiam associar essas mudanças aos proprietários das máquinas. E para esses autores, os quebradores de máquinas não conseguiram perceber a mudança profunda na produção capitalista industrial e nas novas estratégias de dominação de classe. E as pesquisas mais recentes, elas desmentem essa teoria.
Elas entendem que associar os ludistas a uma reação radical e consciente contra o sistema de fábrica foi algo não foi algo casual, mas era o nível de entendimento que eles tinham. Segundo essa vertente, a principal intenção dos ludistas era mostrar à fábrica que a fábrica, na verdade, não era a única e nem a melhor forma de organização do trabalho e da vida. É aquela questão de experiência cultural histórica. Eles entendiam que na época da manufatura eles viviam até razoavelmente bem, que eles dominavam todo o conhecimento, todo o processo de produção, tinha todo aquele contato com o fornecedor de matéria-prima e com o consumidor final, e que quando ele perde toda essa vantagem e ele ainda tem toda a opressão sobre ele dentro de uma rotina exaustiva de trabalho, então ele começa a se questionar, ele começa a se rebelar, ele começa a, a ir de contra esse sistema, quebrando máquinas, se organizando sindicalmente, porque entende-se que a vida antes era melhor e que a indústria, a maquinofatura, não seria a melhor ou a única forma de organização do trabalho. Visando, visando combater a rotina extenuante e as dramáticas condições de vida e do trabalho que enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações que eram chamadas de trade union ou sindicatos, que é a mesma coisa. O objetivo central da trade union era organizar as lutas dos operários para conquistar aumento de salário, redução das jornadas de trabalho, regulamentação e limitação do trabalho infantil, férias e descanso remunerado semanalmente. As associações trabalhistas na Inglaterra foram proibidas em 1779, mas assim muitas continuaram existindo na clandestinidade, até que em 1824 o funcionamento dos sindicatos deixou de ser ilegal. E em 1871 essas associações foram efetivamente legalizadas. E esse processo acabou por fortalecer o movimento operário inglês. Lá na frente, quando formos estudar o sindicalismo brasileiro, você poderá observar que muito da organização sindical aqui no Brasil, ela vai ter suas inspirações nesse momento histórico aqui, dado que com a imigração brasileira, a imigração de estrangeiros para o Brasil para a formação de uma nova mão de obra, muitos desses sindicalistas eles virão nessa leva, tá? Então, mas isso aí é assunto mais para frente. O cartismo nasceu em Londres, que foi uma outra forma de organização trabalhista, e acabou adquirindo caráter nacional. O movimento começou quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento inglês a Carta do Povo, que era um documento em que reivindicava o voto secreto, sufrágio universal masculino, o direito dos operários a candidatar-se às cadeiras do parlamento, entre outras coisas. A petição recebeu mais de 1 milhão de assinaturas de trabalhadores, algo que era significativo para a época, porque isso aí abrangia quase que 70% da população total da Inglaterra. A recusa do parlamento em aprovar a carta, porém, desencadeou uma onda de greves, manifestações e prisões. Por volta de 1840, o movimento apresentou outra petição, bem mais radical do que a primeira. Além das reivindicações iniciais, o documento exigia aumento salarial, redução da jornada de trabalho, e essa nova petição recebeu cerca de 3,3 milhões de assinaturas, mais da metade da população masculina inglesa da época. Aos poucos, as lutas operárias surtiram efeito. As leis trabalhistas do século XIX e início do século XX melhoraram as condições de trabalho nas fábricas e nas minas inglesas, as minas de carvão mineral, principal combustível que faria todo aquele sistema funcionar, e além de fortalecer as lutas dos trabalhadores de outros países. Tá? E algumas das reivindicações atendidas ao longo do tempo, essa linha do tempo que vai de 1802 a 1919, quase que um século de luta trabalhista na Inglaterra. Em 1802, limitou a jornada de trabalho das crianças a 12 horas diárias.
Observe que chegava-se a trabalhar até 18 horas por dia, então uma redução aí para 12 horas foi um avanço significativo. 22 anos depois, as associações de trabalhadores deixaram de ser ilegais. 1833 limitou o trabalho das crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias, porque estabelecia-se que as crianças deveriam usar 2 horas do seu tempo diário para ir à escola. Isso aí que seria a formação da nova classe operária que estava para se surgir. Essa classe operária ela precisava ser instruída não para ser um ativista social, mas para um operador de máquina e um entendedor do sistema. Aquele projeto piloto que construiria a nova base operária da nova geração de ingleses que estava surgindo. Em 1871, o direito de formar sindicatos foi legalizado. 1908, instituiu os primeiros sistemas de seguro social. 1919, estabeleceu-se definitivo a jornada de 8 horas diárias, que é o que vigora atualmente. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje, que foi a nossa aula de reposição pela ausência das atividades de ontem. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Não esquece de acompanhar aqui os conteúdos do canal. Aulas de segunda a sábado para te auxiliar nos seus estudos. Fiquem todos bem e até uma próxima.